A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, amigos e amigas de todo o Brasil que nos dão a honra, de estar conosco nesta segunda-feira, às 10 horas da manhã, pela sua Rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório, E também estamos ao vivo na nossa live, pedindo a Deus que Ele venha nos abençoar, que Ele venha nos dar um dia abençoado, meus irmãos? Para você, minha irmã, para você, meu irmão, que está nos assistindo na nossa live, e também adiantará nosso vídeo logo seguidinho também no canal do YouTube, assim que nós terminarmos o programa. Então, não se esqueça, se inscreva lá no nosso canal, Pastor Raimundo Clenir, e você obterá todos os vídeos, toda a programação da nossa rádio. Deus abençoe a todos, que você possa ter um ótimo dia, abençoado por Deus. Somos gratos, por podermos amanhecer mais um dia na presença dEle, E o Senhor é todo poderoso, o Senhor é glorioso, Ele é santo, maravilhoso. Tem nos concedido um amanhecer, tem nos concedido um novo dia, uma nova etapa de vida para que nós viéssemos a viver. E as mãos do Senhor, diz a Bíblia Sagrada, não estão encolhidas para que não possa salvar. Então, as mãos do Senhor, elas estão sempre estendidas, abençoando, dando vitória, dando graça para todos os nossos amados irmãos. Dizendo também, que nós estamos analisando para que viemos a trocar os horários da nossa programação, do nosso programa, A Voz do Pastor, tá? Tentar fazer à noite, no horário das 10 horas, é um horário que muitos irmãos, muitas irmãs estão trabalhando, E aí não podem nos ouvir, nos assistir, mas assim, com a medida do tempo, a gente vai passando para os irmãos, vamos falando, E para que os irmãos possam depois se acostumar com um novo horário. Porque aí também ele é um horário que depois a gente vai pensar, perde os meio-dia dos irmãos, também eu também, neste momento também, de 10 horas já fica esticado, e aí o meio-dia já chega e o dia vai ficando encurtado. Nós estamos pensando em trocar os horários, mas nós vamos avisando aí os nossos queridos e amados irmãos, tá bom, meus irmãos? Obrigado por tudo, obrigado por todos, e nós vamos já de imediato, adiantrar na palavra do Senhor. Irmãos, toda a palavra de Deus ela é forte. Toda a palavra de Deus ela é forte, toda a palavra de Deus ela quer falar conosco. O interesse de Deus é que a palavra venha falar conosco, E nós queremos que os irmãos estejam atentos àquilo que Deus vai falar. E aquilo que Deus já tem falado, porque quando Deus nos exorta, Ele não nos exorta para o nosso mal. É exemplarmente para o nosso bem. Para que nós possamos, então, muitas vezes nos corrigir, muitas vezes prestar atenção, para que nós não venhamos a errar e não venhamos a perder a eternidade. Não venhamos a perder a nossa salvação. Quando o Papai do Céu nos corrige, é para o nosso bem. Preste muita atenção, porque é tão somente para o nosso Pai, porque o Pai ama os filhos, e quem ama os filhos, Ele corrige. Quem ama o Filho, Ele corrige. Então nós vamos ver aqui o que diz a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse. Eu pensei no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e depois no capítulo 22, exatamente quando eu fui abrir a Bíblia aqui na frente do estúdio, exatamente caiu em Apocalipse 21. Isto não é, vamos supor, uma sorte, isso não é uma fatalidade. Isto é Deus nos mostrando que exatamente Ele quer falar conosco. Ele precisa falar conosco. E que bom quando nós prestamos atenção naquilo que Deus
quer falar conosco. Diz o título da palavra do Senhor aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 21, do versículo 1, né? Nós iniciando aqui, vamos fazer a leitura. O título: O novo céu e a nova terra. Todos almejam entrar lá. Muitos almejam chegar até lá. Muitos estão lutando, batalhando, se esforçando para chegar até lá. Muitos vão chegar e muitos vão ficar. Muitos não vão chegar. E diz aqui a revelação, né, do encontro de João com Jesus. Jesus falando com João na ilha de Patmos. Diz assim João: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Aqui é a igreja do Senhor, ataviada, pronta, noiva adornada. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Com quem? Com a igreja. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aqui, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. E a morte já não existirá. Olha aí. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Meu Deus! Irmãos, Deus tem grandes coisas para fazer. Deus tem milagres imensuráveis para fazer com as nossas vidas, com a vida daqueles que realmente hoje estão chorando, estão passando por lutas, que estão passando por tribulações, estão passando por dificuldades e até fazendo muitas perguntas para Deus. Por que eu tenho que passar por isso, Senhor? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Mas aqui no versículo 4 do capítulo 21 de Apocalipse, diz a minha Bíblia, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, hoje até muitas pessoas se perguntam: por que eu vivo chorando? Por que eu tenho que passar por isso? Por que aquilo muitas vezes que eu queria que fosse de bom para mim não acontece? Só que tem uma coisa: aqueles que hoje riem, aqueles que hoje zombam, aqueles que hoje escarnecem até de mim, de você, um dia eles que irão chorar. E você que hoje se lamenta e chora, tem uma palavra de conforto para você. Tem nesta manhã de segunda-feira uma palavra de consolo para você. Ele vai enxugar todas as tuas lágrimas. Ele vai enxugar todas as tuas lágrimas. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aí nós vamos para o versículo 5, que nos diz assim, do capítulo 21 de Apocalipse. E aquele que está sentado no trono disse: quem é que estava sentado no trono? O Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso amado e digno Salvador, aquele que com preço de sangue comprou, pagou as nossas almas, nos resgatou
do cativeiro, nos resgatou das garras do inimigo. E aquele que está sentado no trono disse, olha aí, eis que faço novas todas as coisas. Irmãos, a Bíblia diz que as coisas velhas ficaram e ficarão para o passado. Não vai mais existir roubo, não vai mais existir traição, não vai mais existir tristeza, não vai mais existir lágrimas, não vai mais existir lembrança do passado. As coisas velhas todas irão passar. E eis que tudo se fez novo. E quando Jesus faz uma coisa nova, é para toda a eternidade. Quando Jesus faz uma coisa nova, não é uma reforma que os homens fazem, não. Quando ele faz novo mesmo para valer. E aí diz assim, ó, e acrescentou, escreve. Jesus disse, eu vou acrescentar alguma coisa, João, e tu escreve aí para a memória eterna, ou glória. Estou sentindo a presença dele. Ele está aqui comigo no estúdio. E ele também está contigo aí, meu irmão e minha irmã, do outro lado. Ele também está falando contigo. E ele disse, acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus está dizendo para João, meu filho João, quando eles pensavam que iriam acabar com a tua vida, quando eles pensaram que tu ia morrer à míngua na ilha de Pátimos, eu estava com os meus olhos fitos em ti. João, eu permiti, João, os homens da terra fazer isso contigo, porque eu teria um encontro contigo aonde? Na ilha de Pátimos. Ao meio das bestas feras, quando os homens pensavam que tu ia morrer, João, eu fiz elas jejuarem. Eu faço até os animais jejuarem, João. Sabe por quê? Porque eles gostam de comer carne. Tu não estava na carne, João. Tu estavas em espírito. Eu estava te provando, João, na ilha de Pátimos, para que eu tivesse um encontro contigo, para te falar estas palavras. Eu creio que João estremecia e dizia, eu não sou merecedor. E Jesus, a Bíblia não diz, mas Jesus poderia ter dito para João assim, João, a tua fidelidade como meu servo. Os homens da terra pensam uma coisa, mas eu tenho uma palavra para eles, João. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8. Eis que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Eles pensavam em te matar, João. Eles pensavam que ali, na ilha de Pátimos, estaria acabada a tua trajetória de vida. Jamais eles imaginariam, João, que ali eu tinha um encontro contigo e mandaria tu escrever algo de uma revelação tremenda que nunca este mundo experimentou. Sobre o meu livro, o livro de Apocalipse. E a palavra Apocalipse quer dizer livro da revelação. A revelação que o Senhor deu na ilha de Pátimos para João. Como ele está me dando uma revelação da minha e da tua vida nesse dia, dizendo, ele vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. Você que adentrou no nosso programa, você que adentrou na nossa live aí agora, ou que irá adentrar mais tarde no nosso canal do YouTube, que irá assistir o nosso vídeo, quero dizer uma coisa para você. A luta que você está passando, as provas que você tem passado, é porque o Senhor te ama. Não é porque Ele está de mal, está bravo contigo. É porque Ele tem algo para mostrar para este mundo
Ele tem algo para se revelar e dizer: nem tudo está perdido. Eu vou fazer tudo novo. Eu vou fazer tudo novo. E aí diz assim, ó, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6 diz assim, ó, disse-me, João falando, oh glória, disse-me ainda, olha aí, João dizendo, ele me disse ainda, ele me disse mais coisa ainda, e eu vou colocar para vocês com quem é que eu estava falando. Eu vou dizer para vocês aqui, povo de Deus, com quem é que eu estava conversando. Oh glória. Deus abençoe aí, está entrando também aí na nossa live a nossa missionária irmã Márcia Colombo, Deus te abençoe aí, também já entrou a nossa irmã Martinez lá de Recife, Deus abençoe, a serva do Senhor. E aí diz mais assim, ó, versículo 6, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o quê? Eu sou o Alfa, Jesus dizendo, eu sou o Alfa. Eu sou Alfa. Alfa é a primeira letra, o A ali, né? Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, né? Diz assim, ó. Eu sou Alfa. Eu sou Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Ei, glória. Diz ele assim aqui, ó. Eu sou o primeiro e eu sou o derradeiro. Não existe ninguém antes de mim e nem haverá alguém depois de mim. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. E ele está fazendo uma pergunta assim, você está com sede? Como está a tua alma? Você está com sede? Eu tenho uma água... Eu tenho uma água, diz ele, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Amados, a nossa alma, ela tem uma sede tremenda de conhecer Jesus, pessoalmente. A nossa alma, ela almeja em conhecer Jesus, o nosso Salvador. A nossa alma não é para ficar aqui embaixo. A nossa alma, ela deseja subir para a eternidade para se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu repito o versículo 6 novamente, porque aqui a minha alma fica se rejubilando. A minha alma fica querendo mais. Quanto mais falo, mais a minha alma tem sede dele. Disse-me ainda, dizendo João, tudo está feito. Tudo. Está tudo feito. E quando está tudo feito, está tudo pronto. Por quê? Porque lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 14... No capítulo 14, ele diz para os seus discípulos que ele tinha que ir para o Pai. Sabe por que ele diz no capítulo 14 de João? Porque senão ele não enviaria o Consolador. E ele diz que iria preparar uma cidade. Ele ia preparar uma casa para cada um, uma morada. Eu vou preparar uma morada para vocês, meus discípulos. Por isso que eu vou voltar para o Pai. Aqui nós vamos para o final depois e tem uma revelação. A revelação para aqueles que estarão lá, mas também a revelação para aqueles que vão ficar. Aqueles que não adentraram pela porta. Aqueles que não passaram para o lado da eternidade com Jesus. Né? Então ele está dizendo, olha, e a quem tem sede, amados, não é dessa água aqui que nós tomamos. Hoje você tem uma empresa que abastece, né? E você tem uma conta para pagar a cada mês. E você toma água pela manhã, meio-dia você toma, à tarde você toma,
e sempre está com sede. Sacia no momento e daqui um pouquinho já está com sede de novo. Esta água que Jesus está falando é aquela mesma água que ele ofereceu para a mulher samaritana ali no poço de Jacó. Quando aquela mulher veio tirar água. E ele disse: mulher, dá-me de beber desta água. Ali era Jesus em carne, ser humano, pedindo para ela. Como Jesus tem duas naturezas, o corpo físico precisava de água devido à sua caminhada, né? E talvez naquele dia seria um dia muito quente, né? E ele estava com sede. Então seu corpo físico precisava de água. E a mulher disse para ele assim, fazendo pouco caso: como me pedes água, tu sendo judeu, tu não sabes que os samaritanos não se dão com os judeus? Jesus responde para ela: ah, mulher, se tu soubesses quem te pede água, eu te daria uma água que jorra para a vida eterna, essa mesma água que ele aqui está oferecendo para toda a humanidade. Esta água que jorra para a eternidade. E a pergunta é essa para você: você quer tomar dessa água? Você quer saciar a sede da tua alma? Então diga para Jesus: Jesus, eu já estou cansado desta água terrena. Eu queria tomar um pouquinho dessa água que vem direto da eternidade para matar a sede da minha alma. Senhor, a minha alma anda angustiada, ela anda um pouco triste, anda um pouco depressiva, um pouco depressivo, devido às dificuldades, devido às lutas, devido às provas, Senhor. O Senhor me ajuda, o Senhor me dá um pouquinho dessa água. E a pergunta é: você está com sede mesmo? Você quer tomar dessa água mesmo? Então começa a sentir aí a presença dele. Começa aí a sentir o gozo dessa água, começa a tomar dessa água. E essa água também é a palavra. Essa palavra que nós estamos pregando também, ela se transforma em água. Viu? Então, Jesus nessa manhã está falando comigo, está falando contigo, e eu vou dizer para ele: Jesus, Jesus, estou cansado dessa água daqui da terra. Eu tomo todos os dias. E quanto mais eu tomo, mais eu tenho sede. Mas o Senhor vai me dar dessa água hoje, eu vou saciar minha sede para o resto da minha vida. Oh, glória! Então recebe essa água aí onde você está. Toma essa água aí que vem direto do trono de Deus para a tua vida, para a minha vida. Sinta a presença dele, o renovo na tua vida. Não foi por acaso que você parou neste exato momento para ouvir esta palavra, para assistir o nosso programa. Não foi por acaso, não. Foi Deus que mandou você parar tudo e assistir, porque ele queria falar contigo. E você diz: minha irmã, bem assim, eu já ando tão cansada, quando eu penso que as coisas vão dar certo, parece que desaba tudo. É uma luta atrás da outra, é uma guerra atrás da outra, é um levante atrás do outro. Mas Deus manda perguntar para você nesta manhã: quer que o meu filho te dê uma aguinha? De lá da minha glória, aquela água que vai saciar a sede da tua alma, que tu vais ficar saciado. Depois você vai se levantar animado e vai dizer: eu posso respirar bem fundo agora, porque Deus falou comigo nessa manhã através da sua palavra. Ele está falando com alguém que está nos assistindo e nos ouvindo também neste exato momento. Então, aqui ele diz assim: a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E aí diz mais no versículo 7: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então, ele não está falando para os derrotados, ele está falando para os vencedores. E só vence quem luta, só vence quem persevera, só vence quem guerreia, só vence quem não desanima, só vence quem não desiste. É isso. É insistente. Ele batalha, ela batalha, mesmo que venha a luta, mesmo que venha a prova, mesmo que venha a adversidade, ele não se entrega, ela não se entrega. E a pessoa diz assim: mas eu não merecia.
Seja bem-vinda também, nossa irmã Olga. Deus abençoe aí, irmã Olga. Está também nos assistindo a nossa live. Então, meus irmãos, nós não vencemos as nossas lutas e guerras e tribulações com as nossas próprias forças. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos fortalece e é Ele que diz no versículo 4, fica tranquilo, meu servo, fica tranquila, minha serva, chegará um dia que você não irá mais chorar. Eu vou fazer tudo novo. Eu vou secar, eu vou enxugar dos teus olhos toda lágrima. Você só vai ter alegria, gozo por toda a eternidade. Eu quando começo a imaginar, glória, eu quando começo a pensar na eternidade com Deus, na eternidade com meu Jesus, as minhas carnes tremem, porque eu começo a olhar para dentro de mim e dizer, Senhor, eu jamais pensaria que o Senhor ia escolher uma pessoa como eu. Nunca tive nada de bom para oferecer para ninguém. Senhor, jamais eu imaginaria que o Senhor tinha uma eternidade para me oferecer. Que o Senhor enxugaria dos meus olhos toda lágrima. E que eu poderia morar no céu, junto com os anjos, junto com meu Deus, junto com o Espírito Santo e junto com o meu Senhor, junto com o meu Salvador, junto com o meu glorioso, aquele que desceu na terra e se entregou à morte de cruz por amor de mim, que perdoou os meus pecados, que escreveu meu nome no livro da vida do Cordeiro. Que glória, que maravilha, que alegria. Amados, você não pode imaginar. Você vai num culto, o pregador traz uma ótima palavra e você diz que maravilha, o céu desceu, estou sentindo a presença dele. Agora você imagina no céu, aonde não tem pecado, junto com os anjos, junto com o arcanjo Gabriel e junto com Jesus, junto com os anjos, dizendo santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus. Glória! Você está sentindo a presença dele aí? Continua aí, meu irmão. Continua aí, meu irmão. Não é hora de desistir. Vamos para o versículo-chave que o Senhor Jesus me revelou nesta manhã. E por isso, quando fui abrir a Bíblia, eu abri exatamente aonde era para ler. Eu pensei em Apocalipse 21, e 8, e 22 e 15, para finalizar. Eu creio que vai passar uns minutinhos de meia hora. Já tem muitas pessoas dizendo, pastor, por que você não prega uma hora? Meia hora passa muito rápido. Você não queira estar na minha pele. Você não queira estar na minha pele. E eu vou ler os últimos 2 versículos para encerrar. Eu falei daqueles que vão morar lá. Eu falei até agora que ele vai enxugar lágrima. Eu falei até agora que o céu é maravilhoso. Mas agora sou obrigado a falar para aqueles que ficarem. Eu não tenho nem desejo de falar. Não gostaria nem de falar, porque a minha alma se transborda de tristeza quando eu começo a pensar em que muitos amigos, em que muitos parentes ficarão do lado de fora e não entrarão lá. Por que vão ficar, pastor? Porque estarão enquadrados nestes 2 versículos. Capítulo 21, quero que você grave aí, tá? De Apocalipse 8, e 22 e 15. Esses vão ficar de fora. Esses não vão adentrar lá na glória para morar com o Senhor Jesus. E aí diz aqui Jesus para João, e ele escreveu: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber,
a segunda morte. E para concluir, Apocalipse 22:15, semelhantemente os versículos são parecidos. Diz aqui: fora ficam os cães. Não é que cachorro vai ficar de fora, não é cachorro, aqui não está falando de animal. Cães são os homens gulosos, que ficam sugando os pobres, as pobres almas. São os falsos pastores, são os falsos líderes, que não se contentam com um pouco, querem sugar as pobres almas. Diz assim, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. João 8:44, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então aqueles que são mentirosos, que dizem que amam a Deus, mas não amam, que dizem que amam o seu irmão, mas não amam, que dizem que amam a Deus, mas não amam, dizem que amam a Jesus, mas não amam, esses são mentirosos. Esses ficarão de fora, os falsos, os enganadores. Por isso que eu dedico a minha vida 24 horas para levar esta palavra, levar esta mensagem e dizer para todos: esforça-te e tenha bom ânimo. Esforça-te para entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz para a perdição, mas estreita é a porta que conduz para a salvação. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, que Deus possa te abençoar, minha irmã, que Ele possa nesse dia enxugar as tuas lágrimas, que Ele possa nesse dia dizer para você: meu filho, minha filha, com muito prazer, o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Oh, meu Deus, que alegria aquele nome. Eu não sei qual é o nome, a Bíblia diz que Ele não vai deixar esse nosso nome. Nós vamos ter outro nome. E eu creio que naquele dia Ele vai mandar o anjo abrir o livro e vai dizer o outro nome. E o Senhor vai apontar e dizer: oh, meu filho, é você. Até o teu nome eu troquei, porque eu disse na minha palavra que eu ia fazer tudo novo. Eu não quero coisa velha. Eu não sei qual é o meu nome, também não preciso saber, não estou preocupado em saber do meu outro nome. Agora, eu quero que ele esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. E você também tem essa alegria? E você também tem desejo de que o Senhor te dê outro nome? Então sofra, lute, guerreia, seja firme, seja constante nesta caminhada de fé. Eu quero orar com você. Eu sei que tem pessoas aí do outro lado com desejo que continuasse, mas eu não posso fazer além daquilo que o Espírito Santo tem me ordenado. Quando ele diz que é para parar, é para parar. Mas se você tiver com sede, se Jesus permitir ele não voltar, amanhã tem mais água da vida para você. Amanhã tem água geladinha daquela que vem do céu e você pode saciar a tua sede, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus te dê vitória. Eu quero orar com você, meu irmão, eu quero orar com você, minha irmã, desejando para você um ótimo dia, uma ótima segunda-feira. Você não perdeu tempo em estar no programa, não, você não perdeu, você ganhou tempo. Sabe por quê? Porque ele tinha água preparada para você, que era a palavra. Agora que você se alimentou com a palavra, você vai ter um dia abençoado. Então vamos orar. Coloca aí o nome dos teus amigos, das tuas amigas, dos teus parentes. Coloca a tua dificuldade, coloca o teu problema. Não interessa qual seja o teu problema, qual seja a tua dificuldade. Ele quer te abençoar, Ele quer te dar vitória e Ele quer te dar graça. Ele quer renovar as tuas forças. Oramos a Deus. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu chego na Tua presença e quero te agradecer, Paizinho querido e amado, por esta oportunidade que o Senhor tem me concedido de estar aqui neste programa,
levando a tua palavra, uma palavra, Senhor, que a tua palavra é poderosa, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é santa, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, encarecidamente, alcança cada um dos teus filhos, das tuas filhas, dos teus servos, das tuas servas, supre as suas necessidades, cumpre o desejo do coração de cada um, dando um dia de vitória, dando um dia de paz, que eles possam, Senhor, ter se alimentado com a palavra e que também esta água cristalina que desce do teu trono possa saciar a sede de cada um dos teus filhos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e se ele não vier, até amanhã nesse mesmo horário, às 10 da manhã. Compartilhe o nosso vídeo, né, com as irmãs e aqueles que ainda não têm, né, que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreva lá no nosso canal, Pastor Raimundo Clenir, no YouTube. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.